सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति। वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् तं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Joyam niloke bata bhuri bhaga jesam grihana munayo vijanti jesam grihana vasati ti sakshat guru parabrahma manushalingam Joyam niloke bata bhuri bhaga jesam grihana munayo vijanti jesam grihana vasati ti sakshat guru parabrahma manushalingam. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que a pregação pode ser feita de duas maneiras, de uma maneira negativa e da outra positiva. A pregação negativa é muito rápida. Ela tem uma natureza rápida, que você não pode imaginar. A pregação negativa tem um resultado perigoso, apesar de ser muito rápida. A pregação positiva leva muito tempo. A pregação positiva, ela tem grande efeito no nosso coração. A pregação negativa significa aqueles que vão no caminho errado. Então, essa pregação também pode ser feita. Como? Prabhupada Bhaktisiddhanta explica como Agashur, Bakashur, Putana, Kamsa, todos eles são contra Krishna. Eles querem brigar com Krishna, matar Krishna. Então, dessa maneira, eles estavam falando muito sobre Krishna e todo mundo ouviu falar sobre Krishna. Mas eles queriam matá-lo. Eles queriam destruir Krishna. Essa é uma pregação imensa, mas negativa. Imensa porque ela se alastra. Então, a pregação positiva feita pelas gopis, pelos brajavasis, esse tipo de pregação as pessoas comuns não conseguem entender. Mas elas têm um grande um efeito maravilhoso dentro do coração. Dessa maneira, Naradaji Maharaj fala, os devotos pregam. Os demônios não podem pregar. Porém, eles de certa maneira indicam Krishna de maneira negativa. É uma pregação negativa. Imagine que aconteça alguma coisa negativa e a notícia se espalhe rapidamente. Mas uma notícia muito boa, que um homem fez alguma coisa muito boa, aquilo vai levar tempo para se espalhar. Quando um cachorro morde um homem, isso sai no jornal. Não, isso não sai no jornal, isso não é uma novidade. Mas se um homem mordesse um cachorro, isso sim seria uma notícia em todos os jornais, não é? Então, Naradaji Maharaj diz, ó rei, você está se lamentando, mas você tem muita fortuna. Todos vocês têm muita fortuna. Vocês têm uma fortuna gigantesca, uma sorte gigantesca, porque todos os munis e os rishis, eles sempre vêm até seu palácio. Os munis e os rishis, eles vêm sempre ao teu quarto, ao teu palácio, aos teus aposentos, até você. Por quê? Parat Paraklesha, Parat Brahman Bhagavan Shri Krishna está dentro da sua casa. Krishna costumava vir e ficar com 5 Pandavas por diferentes razões. Então todos os rishis e os munis o encontravam. Dessa maneira, você tem muita sorte. O que é Bhakti e o que não é Bhakti é quase impossível entender. É impossível entender com uma visão material, com uma visão externa. Eu vou dar um exemplo para que a gente entenda esse tópico. Vocês já ouviram o nome de Savari? Era uma senhora de uma casta muito baixa. Ninguém podia tocá-la. Ela era de uma casta muito baixa, mas na verdade ela era muito pura e ninguém sabia. Ela tinha recebido a misericórdia
de Gautama Muni. Um dia, ele estava pegando água de um lago. Todo dia ele ia pegar a água do lago. E os munis e os rishis ficavam muito bravos. Por que você toca esse poço? A gente não pode mais tocar. A gente toma banho aqui. E por que você tocou? Ah, foi ela, Savari. E ela ficou muito assustada. E a partir de então, ela não ia mais até aquele lago. E a partir daquele dia, aquele lago ficou muito sujo. Aquele lago ficou tão sujo que a água começou a cheirar mal. E os rishis e os munis ainda deram a culpa para ela. Você está vendo? Você tocou o lago e ele ficou todo sujo. E Savari ficou desolada. O que fazer? Ela ia todos os dias e hoje eles viram e xingaram ela. Então um dia, Savari tinha grande fé nos pés de lótus do Guru Padapadma, do Guru dos pés de lótus. E o Guru disse, um dia Ramachandra virá e abençoará você. Ele vai aceitar serviço de você. E com essa esperança, desde muito criança, desde menina, até a idade anciã, até a velhice, ela esperava. Um dia Ramachandra virá. Hoje ou amanhã, Ramachandra com certeza virá, porque o que meu Guru disse nunca pode ir em vão, nunca pode ser uma instrução imperfeita. Então, quando Savari alcançou uma idade muito avançada, naquela época, naquele momento, Ramachandra veio até o ashram onde ela morava. Eu não vou contar todos os detalhes. Então, naquela época, Ramachandra ela guardava frutas secas para Ramachandra e ela oferece para ele. E ele diz, Savari, você poderia trazer um copo de água para mim? Savari olha até Ramachandra e até os rishis e os munis que estavam com ele e pensou, eles vão me brigar comigo. Mas Ramachandra repetidamente pediu água. E ele deu uma instrução. E Savari foi até o lago, tocou a água do lago para pegar a água. E imediatamente aquele lago se tornou extremamente puro. A água ficou cristalina e todos os rishis e os munis ficaram muito surpresos. Nós pensamos que ela, por tocar aquele lago, tinha transformado ele em sujo. E agora nós vemos que somos nós que fizemos ofensas aos pés de lótus de Savari. Nós a negligenciamos. É por isso que o lago foi convertido em algo sujo. Agora veja, desta maneira é realmente impossível entender quem está fazendo Bhakti e quem não está fazendo Bhakti. Às vezes a gente pensa que nós estamos fazendo grande Bhakti. O que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Mas você não olha dentro do seu coração para ver quanto desenvolvimento você fez ou não. Na época de Prabhupada houve um incidente. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta era um acharya único e maravilhoso. Um acharya como ele é raro neste mundo. Não é possível encontrar outro igual. Então Prabhupada, muitos grandes sannyasis, eles achavam que eram grandes pregadores. Nós vamos pregar no nome da Gaudiya Mata e nós estamos trazendo muitas pessoas para o templo. Então nós somos importantes no nosso templo, na nossa Chaitanya Mata. Mas Prabhupada podia entender o que estava dentro do coração de cada um. E um dia, um ótimo devoto, ele não tinha ido pregar. Ele não era muito preparado, não era muito estudado. Ele fazia o seva que ele recebia. Ele fazia sempre seva. E um dia, um sannyasi falou pesadamente contra ele, com esse brahmachari. Você é inútil. Você estuda os Vedas e não vai pregar. Você estuda o Siddhanta e não vai pregar. E Prabhupada ouviu e ficou muito bravo. Ele estava na biblioteca. E ele saiu como um leão e gritou. Como um leão, ele gritou.
Quem lhe deu responsabilidade para falar dele dessa maneira? Quem lhe deu essa autoridade para falar sobre ele? Eu sei o que está no seu coração e eu sei o que está no coração dele. Então, dessa maneira, Prabhupada corrigiu esse sannyasi. E às vezes grandes editores, escritores, eles deixavam Prabhupada e iam embora. Grandes editores, número 1. Mas Prabhupada não se lamentava que esses discípulos o deixavam. Eles não diziam, ele é um editor da Gaudiya, fazia um grande seva e agora ele foi embora por conta de alguma parada. Ele se foi para casa e deixou Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mas Prabhupada não se lamentava. Mas algum devoto ordinário limpava os utensílios, limpava o quarto, as salas do templo, ou fazia seva no jardim, mas Prabhupada, por exemplo, não via aquele devoto durante 4, 5 horas. O nome dele era Panchananda. Ele falou, onde está Panchananda? Onde ele foi? Eu não estou vendo ele. Então, se ele ficava 5 horas sem ver esse devoto, ele ficava preocupado. E se ele ficava dias sem ver um sannyasi que se achava grandioso, ele não estava nem aí. Então, nós não sabemos quem tem Bhakti e quem não tem. Então, no Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami fala este verso, escreve este verso, através do qual nós podemos realizar algo. Prabhupada costumava dizer, aquele que desenvolve tremenda atração, pelo Harikata e pelo Kirtana, tenha certeza, ele está fazendo progresso. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, aquele que tem tremenda atração pelo Harikata e pelo Kirtana, tenha certeza que ele está melhorando a sua Bhakti. A mesma coisa está dita neste verso. Krishna Bhakti Sudarpana. Sanatana Goswami escreveu que ao beber cada vez mais Harikata, com o coração, como se sem Harikata a pessoa pudesse morrer. Sem prachada e água a gente pode viver. Como Parikshit Maharaj. Ele fez uma maratona ininterrupta de Harikata. Sukadeva Goswami quis testar a sua tenácia. Talvez ele estava com sede, com fome. Vá deitar, vá dormir. Parikshit disse não. Eu quero ouvir mais Harikata. Então Sukadeva Goswami pôde realizar que ele era uma personalidade autêntica. Ele estava ouvindo com todo o coração. Então ele é o Acharya de ouvir sobre Bhakti. Ele é o Acharya principal de ouvir Bhakti. E de falar Harikata, quem é o Acharya? Sukadeva Goswami. É o Acharya de pronunciar Harikata. Então Sanatana Goswami, discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, vai comentar que ao ouvirmos muito Harikata e Kirtana, continuamente, um dia nós vamos esquecer seu corpo e as coisas relativas ao corpo. Para eles, externamente, você vai encontrar que o corpo material é feito dos 5 elementos, os 5 elementos da natureza. Mas mesmo assim, a Prakrita Sharir se desenvolve o corpo transcendental. Então, eles são Satchitanandamai. O corpo material deles o corpo deles se torna igual ao corpo de Krishna, Satchitananda. Então, a alma originalmente é Satchitanandamai, ou seja, é absolutamente espiritual. É feita de eternidade, conhecimento e êxtase. Então, a sua Swarupa se manifesta de dentro da alma. Então,
Tudo que você olha e vê será transcendente, aprakrita, transcendental. Então existe um verso de Srila Rupa Goswami que eu já expliquei um ano atrás, durante o Gora Purnima. Este verso é a completa definição, a completa identidade do devoto puro. Então, para as pessoas ordinárias, não é fácil entender, porque eles olham tudo através dos olhos, com os olhos materiais, com o ouvido material, com a mente material, com o intelecto material. Eles julgam tudo através da matéria. Então, ontem nós falamos, você se lembra? Bhagavan Shri Krishna ensinou para Uddhava, ele disse, Uddhava, se alguém está criticando você, não fique agitado, tente suportar. Mahaprabhu, a vida inteira, nos seus passatempos, alguém falava contra ele, coisas terríveis, e Mahaprabhu continuava calmo e quieto. Ele não ficava agitado. Dessa maneira, existem razões suficientes para que você fique bravo. Porque alguém está dizendo coisas terríveis, mas você não fica agitado. Você está calmo, sereno, a observar a instabilidade deste mundo material, a observar que esse mundo material é verdadeiramente instável e nada aqui é permanente. Srila Bhaktivinoda Thakur, Shankaracharya escreveram muitas coisas e nós vamos poder citá-las e vocês vão compreender. Bhaktivinoda Thakur, Shankaracharya, todos os grandes acharyas falaram sobre isto, que seu poder, seu corpo, seu dinheiro, sua posição, tudo é para 2 dias, pouco tempo. Depois de um pouco tempo você vai ficar velho, isso vai acontecer. É um fato inevitável. Eu disse isso naquele Harikatha. Essa é a natureza de tudo. A natureza do mundo material. Alguma coisa que aconteça aqui no mundo material. Existem essas 6 coisas. Você primeiro tem que tomar banho, depois você nasce, depois você cresce, e depois você vai envelhecer, e vai passar por todos os estágios da vida. Então, tudo nesse mundo material é temporário, tudo vai durar no máximo 2, 3 dias. Então, ao observar este fenômeno, um Vaishnava alcança o máximo grau de humildade. Qual é o sintoma de Trinadapi Sunichana? Alguém pode pensar que alguém fale coisas pesadas. Ele não é humilde porque ele dá broncas, fala de maneira pesada. Não, ele não tem humildade, isso está errado. Essa é um Siddhanta, uma conclusão errada. Prabhupada Bhaktisiddhanta dá o verdadeiro sintoma de Trinadapi. Mas ninguém quer dizer isso no presente, as pessoas querem esconder isso. A pregação que tem acontecido hoje é esconder esta instrução sobre a verdadeira humildade. As pessoas não vão pronunciar isso, porque isso é perigoso para eles. Eles não serão honrados por todos os falsos sannyasis, Maharaj está falando deles, se eles revelarem esta frase. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, o verdadeiro sintoma de Trinadapi é que a pessoa não está interessada se os outros vão aceitar o que ele falar, lhe dar labha pujapratista, lhe dar dinheiro, posição, honras.
E então, por isso, eles falam toda a verdade de maneira absoluta, porque eles estão de pé sobre uma plataforma absoluta. Então, se alguém espera de ser adorado, ser aplaudido, ser honrado, ele não vai dizer a verdade. Ele vai dizer o que as pessoas querem escutar. É melhor eu conciliar aqui, falar o que as pessoas querem escutar, com o que é bom, com o que é ruim, eu faço uma mistura. E essa pessoa não tem humildade. Prabhupada costumava dizer que a devoção pura, no curso da devoção pura, não existe conciliação permitida. Não é permitido conciliar no caminho da devoção pura. Você não deve conciliar, dizer coisas para que as pessoas fiquem aceitem você em nome de você dizer o que elas querem escutar. Caso contrário, como é que nós vamos nos tornar Vaishnavas? O falso Vaishnava vai dizer, do que você está fazendo está bom. Então aqueles que estão conciliando, eles fazem uma plataforma plana, uma plataforma fácil, para que a pregação negativa também possa funcionar. Eles vão equalizar para baixo o standard. Tais pessoas, em tempo indeterminado, nunca vão poder alcançar Bhakti, porque essa concessão, essa conciliação com o que está errado, imagine que você chega num lugar onde está tudo negativo, não tem devoção, todo mundo é sarragia lá, mas para receber pratista, para receber honras, o Bhaktivinoda Thakur escreveu um artigo sobre isso. Como evitar evitar pratista, evitar essas honras indevidas. Eu já traduzi uma cópia disso. Quando eu for publicar, eu não sei quando. Quando o Bhaktivinoda Thakur escreveu isso, para você receber um pouquinho de aceitação, de glória, as pessoas, elas descem no nível dos materialistas e elas vão, porque elas querem receber honras, elas querem receber o aplauso dos demais, uma guirlanda de flores. Então eles vão dizer o que as pessoas querem ouvir. E eles querem provar que isso seja Bhakti. Eles vão dizer, essa é a verdadeira Bhakti. Mas Prabhupada disse, não, isso não é Bhakti. Dizer o que as pessoas querem ouvir não é Bhakti. Somente aquele que vai dizer a verdade, que não se importa com a opinião dos demais, ele tem poder para falar a verdade absoluta, os outros não podem. Eles vão fazer concessões, eles não vão corrigir nada. Então, Bhakti Shridhar Goswami Maharaj e Bhakti Praghna Keshav Goswami Maharaj estavam em linha com Prabhupada Bhaktisiddhanta. Era por isso que eles diziam coisas duras. Você não acharia um erro, porém, no que eles escreviam, que estavam todos em linha com Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Eles eram muito humildes, mas diziam a verdade. Então, dessa maneira, a definição de humildade é o contrário do que você imagina. A sua concepção está equivocada. Falar só coisas doces, expressar uma maneira condescendente, não é sintoma de um Vaishnava. Pode até ser. Não quer dizer que seja proibido para o Vaishnava fazer isso, mas esse não é o único sintoma. Uma pessoa que fala de maneira muito doce, que ele aceita tudo, esse não é o sintoma geral de um Vaishnava. O Vaishnava pode falar assim, mas ele tem um único instrumento. A franqueza, eles entendem, os falsos Vaishnavas, os falsos sannyasis, eles vão dizer o que as pessoas querem ouvir, porque eles estão estudando, na verdade, ciência do comportamento, behavioral science. Então, os Sahajias Babajis, todos os falsos sannyasis, ouçam isso. 25, 30 anos atrás, talvez até um pouco mais, de repente, um Mayavadi, esse Mayavadi, ele recebeu grande popularidade, eu não sei porquê.
Todas as pessoas ficaram atrás dele. Oh, Maharaj, glórias, glórias a você. Mas o meu irmão espiritual, ele às vezes, eu não vou dizer o nome dele, ele ia até Rishikesh, já ouviu essa cidade? Haridwar, Rishikesh, na beira, lá em cima, perto dos Himalaias. Ele ficava num ashram Mayavadi. Por que ele ia lá? Eu não sei. Mas descobriram depois que ele também era Mayavadi. Foi descoberto que ele era um Mayavadi. Eu não vou falar o nome dele. Meu desejo é estabelecer o Siddhanta, não é criticar as pessoas pelo nome. Então ele disse, eu fico num pequeno bhajana kutir, e um kutir depois do meu, uma cabana depois do minha, fica um grande Mayavadi, que ficou tão popular, aquele que Maharaj mencionou há pouco tempo. Então aquele Mayavadi que ficou famosíssimo 30 anos atrás. E ele me perguntava o que fazer, como fazer Ekadasi, o que eu devo fazer. Em pouco tempo, como ele ficou tão famoso, ninguém sabe. Porque ele não sabia nada. Talvez ele estava cantando algum mantra para criar essa fama. Existem mantras para isso. Eu sei que até na nossa sociedade, falsos sannyasis estão cantando os mantras. Eles fazem tantra também. Krishnadas também sabe. Teve um presidente de um templo que deu uma fruta na mão dele. Ele não queria. Não, toma essa fruta. E ele vomitou sangue. Maharaj está contando isso que aconteceu comigo. Então, porque eles querem usar o seu poder para ajudar a causa deles. Então não tem razão. Não tem razão pela qual o público vai dar pratista. Mas, de repente, tal pessoa fica muito popular. Ele não sabe nem Shastra. Lê alguma coisa e milhares de pessoas vão lá, vão até as funções de tal pessoa. Então, de repente, ele ficou envolvido com algum problema com alguma mulher e agora, até hoje, ele está preso. Essa é a condição de hoje em dia. E por que as pessoas reagem assim? Por que elas seguem falsos gurus? Eu não sei. Dessa maneira, as pessoas querem desfrutar popularidade. Então, Prabhupada está dizendo, se você vê que não tem desejo no coração daquele devoto, ele não quer pratista, ele só está servindo o Senhor Supremo sem nenhum interesse pessoal. Eles demonstram bom comportamento, sorriem para todo mundo, porque esse é o único instrumento para que eles acumularem Labha Puja Pratista. Esse é o único suporte. Então eles querem provar que são grandes devotos, sendo sempre simpáticos e doces, nunca dizendo a verdade, dizendo só coisas doces. Eu não estou dizendo que o Vaishnava não diga coisas doces, mas você às vezes precisa, o Guru às vezes fica bravo. Ele fica bravo. Então, por exemplo, quando o Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj fez 100 anos, muitas pessoas escreveram artigos, e nesse meio tempo nós recebemos um artigo de um pandita que não era um Vaishnava. Ele queria provar que ele era um pandita famoso. O Vaishnava não dá nem para dizer. Ele nunca fez seva para nenhum Vaishnava. Então eu recebi o artigo dele. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj leu e falou, esse artigo você não publique. Mas o mundo inteiro honrava o autor desse artigo. Ele falou, esse artigo está errado, disse Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, dois panditas que falavam sânscrito, eu não acho que eles sejam panditas. Eles também escreveram artigos e mandaram para mim. Depois que eu li, eu achei inútil aquilo. Mesmo uma criança de 12, 10 anos não escreveria uma coisa tão lixo igual aquilo. Eu rejeitei os artigos. Na verdade, eu tentei retificar aquele artigo. Eu não quis rejeitar, na verdade, eu reescrevi o artigo
e publiquei daquela maneira. Aí eles ficaram bravos comigo. Por que você mexeu no texto? Você tem ideias sobre a linguagem, sobre a gramática? Eles ficaram bravos com Shyamdas Babaji Maharaj. Então, quando eu digo, depois da minha edição, Shanta Goswami Maharaj leu o artigo que eu reeditei. E o Maharaj que estava aqui, ficava ali na esquina, na beira do Ganges, naquela direção. Ele era um acadêmico. Então, toda vez que eu escrevia um artigo, ele me ameaçava. Quando ele me dava o artigo dele para eu publicar, ele me ameaçava de Shambhava. Cuidado, ele falava, não mexa nesse artigo. Cuidado. Ele queria provar que ele era um grande acadêmico e eu era um tolo, um jovem. Não toque meu artigo, nenhuma palavra. Não deve ser mudada. Porque você fez o editor, eu não sei quem botou você como editor, ele falava para mim, você é um tolo. E eu não ficava bravo. Então, depois disso, que eu falei, o que eu vou fazer? Ele é sênior? Ele está brigando comigo, me corrigindo? Então, como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo esse artigo? E eu peguei esse artigo e levei para Shanta Goswami Maharaj. Eu fiz uma nova versão e a velha versão como era. E Shanta Goswami Maharaj perguntou, por que você veio? Aí eu falei, eu tenho um seva. Eu queria publicar esse artigo. Eu queria que você dissesse qual está errado e qual está certo. Então, leia. E eu peguei e li, e Santa Maharaj ouviu. E ao ouvir, ele falou, isso está errado. Isso também está errado. E o que tinha sido escrito originalmente estava errado. E eu falei, vamos ver esse outro aqui. Esse está bom. Esse aqui está bem escrito. Pode publicar. Então, quando eu publiquei aquele artigo na revista, esse senhor veio brigar comigo. Eu era um jovem. Por que você mexeu no artigo? Você fez uma parada. E eles falaram, um grupo deles falou, você vai para o inferno? Eu falei, sim, eu vou para o inferno porque eu falo a verdade absoluta. Deve ser verdade o que você está dizendo, eu vou para o inferno. Você está dizendo besteiras, é por isso que você vai para o céu e eu vou para o inferno. Maharaj Shambhava respondeu, porque eu falo a verdade absoluta, ele não podia dizer que o meu Siddhanta estava errado. Eu falei, diga, escreva algo que você prove que você está certo. Por que você fala assim? Ele respondia. Ele não dava justificativas de Siddhanta. Ele só brigava. E eles não podiam provar que eu estava errado. Então eles vinham me atacar. Então depois disso, que Srila Shanta Goswami Maharaj leu aquele artigo, ele abaixou a cabeça. Abaixou a cabeça e foi embora. Eu falei, foi Shanta Goswami Maharaj que corrigiu e aprovou. Então todo mundo quer provar a própria supremacia. A pessoa quer suprimir você para ela subir. Eles querem desfrutar de você. Isso é o que está acontecendo. Então existem razões suficientes que você deveria ficar bravo. Mas mesmo assim você mantém sua paciência. Você não sabe. As pessoas pensam que aqueles que desenvolvem paciência são fracos, é por isso que eles não falam nada. Não, não é isso. Aqueles que suportam tudo, que têm tolerância, o poder deles é como fogo. Em pouco tempo, Bhagavan Shri Krishna, em pouco tempo, eles vão receber tanto poder que os semideus não vão poder agir contra tal pessoa. Porque eles suportam tudo. Você pensa que eles são humildes? Eles são caídos, é por isso que eles agem assim como servos. Mas essas pessoas que criticam os Vaishnavas humildes não entendem que eles têm poder como fogo. No Shastra está escrito, Bani significa fogo. Bani significa fogo. Isso significa, não coloque a mão no fogo porque você vai se queimar. O Deus do Sol é pai do fogo.
Então, nos meses de março e abril aqui na Índia, se você sai na rua, se você sair no Rajasthan ou em Vrindavan nessa época, você pode ter um derrame ligado por conta do calor do sol. Chama derrame solar. Muita gente morre nessa época aqui na Índia. O sol é muito poderoso. Mas os brahmanas também são poderosos. Porque eles estão cantando Gayatri. Mas, dentre todos eles, o semideus do fogo, ou os brahmanas, ou o semideus do sol, os Vaishnavas são mais poderosos do que eles, mais poderosos do que com o fogo. Não tente fazer joguinhos com os Vaishnavas, você vai destruir sua vida. Tudo que você está fazendo vai embora. E quando você abandonar o corpo, você vai abandonar o corpo com as mãos vazias. Você vai abandonar o corpo com as mãos vazias. Se você brincar com os Vaishnavas. Pelas coisas materiais, o Vaishnava não tem apego. Virakti. Ele só está interessado em Bhagavan, no Bhagavan Kata e no Kirtana. E eles têm sempre uma esperança que hoje ou amanhã ele vai poder alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. Sempre com esperança. Samudkanta. Ele tem sempre uma doce ansiedade. Quando eu vou alcançar? Ele está sempre esperando. Talvez o Senhor virá. Ele não vem hoje. Como Dhruva Maharaj, ele cantava os santos nomes de Narayana, esperando que Vishnu se manifestasse. Então eles têm um desejo doce, uma ansiedade doce. O Senhor está vindo, o Senhor virá, o Senhor virá, o Senhor virá. O Senhor virá, eu estou esperando, estou esperando, estou esperando. Então o tempo todo, de noite às 2 da manhã, comece a Harikata. Agora 2 da manhã você está me disturbando? Não, qualquer hora que o Guru da Harikata, o devoto sincero escuta. Como a maratona de Harikata, Sukadeva Goswami dava Harikata noite e dia, continuamente. Ouvir o Harikata do Senhor Supremo. Todos estavam muito interessados em ouvir sobre o Senhor Supremo. Ele quer ficar em Navadvipdham e Mayapura, não com paixão. Às vezes, um homem muito rico que tinha milhares de libras, ele comprou um apartamento na beira de Govardhana. Eles sentavam no jardim, bebendo chá e olhando para Giriraj. Ah, que maravilha! Eles estavam olhando para Giriraj, bebendo chá e café. Ah, que maravilha! Eles pensam que Giriraj é servo deles. Se os seus olhos olham para a colina de Govardhana, para Giriraj, que ele se torna um objeto do seu darshan, então ele seria seu servo. Ou Vrindavana, eu posso ver Vrindavana, eu vi Govardhana, eu vi o Radhakunda, eu vi o Shamakunda. Você pensa que você que vê os locais sagrados. Ontem de noite tinham várias pessoas brigando para tomar banho no Radhakunda de noite. Ontem foi o dia do aparecimento do Radhakunda. Então, milhares de pessoas riquíssimas do Punjab, de Delhi, tinha uma fila de carros que chegava até a metade da extensão da colina de Govardhana, que é enorme. Não dava para controlar a situação, porque todo mundo queria tomar banho lá. Ontem. Essa é a natureza do Dharma no momento atual. As pessoas acham que o Dharma é para eles desfrutarem. Então, se você ficar no Dhamma com humor passional,
você vai receber um resultado negativo. Você cai. Então, esses são os sintomas dos devotos puros. Agora, Nadaji Maharaj fala para Yudhishthira todos vocês têm muita sorte, porque todos os rishis e os munis vêm até a sua casa. Por que eles vêm? Porque eles pensam que a sua casa, que seu palácio, seja um local de peregrinação. Porque Krishna, muito frequentemente, ficava na casa de Yudhishthira, no palácio, com os Panchapandavas. Então, dessa maneira, todos os munis e os rishis iam ali. Então, Yudhishthira Maharaj, se você pensar de maneira errada, como que ele é um grande devoto, se você não entender por que ele viajou para fazer o sacrifício de fogo, para se tornar imperador? Mas se você for ler toda a aventura, tudo o que aconteceu, você vai entender que Krishna é a razão principal da ação de Yudhishthira. Yudhishthira Maharaj não queria fazer esse yagya para ele ser o grande imperador. Somente aquele que faz esse yagya faz isso para provar que ele é o mais alto do mundo, o mais elevado imperador do mundo. Jarasandha não podia fazer isso. Era um rei demoníaco. Mas Jarasandha não aceita o resultado desse yagya de Yudhishthira. Shishupal também não aceita. Como eles poderiam aceitar? Então, naturalmente, há uma briga. Então, com esse pretexto, Krishna os destrói, a esses reis que se opõem ao Yudhishthira. Então, essa foi a razão. Então, por trás desse sacrifício de fogo que colocou Yudhishthira como grande imperador, Krishna é o motivo principal. Yudhishthira não quis se sentar no trono. Ele faz isso somente pelo desejo de Krishna. Como Prahlada Maharaj. Eu não quero ser imperador, ser rei, sim. Nrishima responde para ele, sim, você vai ter que se sentar. Dhruva também diz para Vishnu, eu não quero me sentar. Vishnu fala, mas é minha ordem que você seja imperador. Por quê? Porque o Senhor Supremo pensa, se um grande rei no país se torna um devoto famoso, todos os outros que estão sob o seu controle vão segui-lo. É por isso que às vezes Krishna coloca um grande devoto no trono. Então, como Dhruva Maharaj, todos eles faziam Haribhajana, quase o país inteiro. Na época de Prahlada Maharaj, também todos eram forçados, eram levados a fazer Dhruva Maharaj, Prahlada Maharaj. Eles deram esse exemplo e Bhagavan quis dar este seva para eles. Eles não queriam se sentar no trono, eles se sentavam nessa posição para servir. Agora, um Siddhanta Vichara eu quero dizer. Ontem nós mencionamos por que Narada falou com Yudhishthira Maharaj. De alguma maneira, de alguma forma, você tem que concentrar sua mente nos pés de lótus de Krishna. E o que significa isso? Narada diz, de alguma maneira você tem que concentrar sua mente nos pés de lótus de Krishna. Por que de alguma maneira? O que ele quer dizer com de alguma maneira? Kamsa, Shishupal também se concentravam nos pés de lótus de Krishna, mas nós devotos não seguimos esse tipo de concentração ligada à competição com Deus ou com o Vaishnava. Então, se você se conecta com Krishna de alguma maneira, se você puder, de alguma maneira, obter o sucesso de se conectar com Krishna, de alguma maneira você vai receber um resultado, tanto negativo quanto positivo. Preliminarmente, Narada fala dessa maneira. Conecte-se, ele diz.
de alguma maneira. Então, Parikshit Maharaj faz uma pergunta para Shukadeva Goswami. Parikshit Maharaj pergunta, como é possível que Krishna faça isso? Ele dança com 100 bilhões de golpes? Fazer Arasa Lila? Como assim? E Shukadeva Goswami diz, você se esqueceu talvez. Rei, talvez você se esqueça. Eu acabei de dizer, um minuto atrás, que Shishupal, Dandavarka, Jarasandha, Kamsa, todos eles alcançaram o sucesso, pensando em Krishna o tempo todo, mesmo com raiva, mesmo como inimigo, mas eles pensavam toda hora, inimigo, inimigo, inimigo. Então, quando você desenvolve inimizade com Krishna, como eu vou me vingar dele? Ele é meu inimigo. Então, Narada vai explicar que de maneira positiva é difícil se concentrar nos pés de lótus de Krishna. De maneira positiva, mas de maneira negativa é fácil. Eu não estou dizendo para vocês seguirem a maneira negativa, eu estou dizendo o que Narada disse. Narada disse que quando a pessoa pensa que Krishna é um inimigo, é fácil se conectar com Deus. Ela está sempre pensando de alguma maneira, fazendo algum complô. O tempo todo eles estão pensando como matar Krishna. E isso Maharaj já explicou que também se estende aos Vaishnavas, né? Então, quando Kamsa vai tomar banho na água, a concentração dele é tanta, ele tem tanto medo de Krishna, que quando ele olha na água, o reflexo que ele vê é Krishna. Aí já é uma água que já tinha alguma medicina, alguma coisa dentro. Aí ele vai, meu Deus, Krishna está no reflexo, ele ficava com medo. Falei, meu Deus, de onde que ele vai sair para me matar, né? Ele tinha medo de Krishna. Um dia ele vai me matar, ele pensava. Ele tinha medo. Então, quando ele bebia, ele via Krishna dentro do copo. Então, no palácio, ele via nos espelhos, nos vidros. Ele se tornou Tanmay. Em Bengali, em sânscrito, se diz assim, totalmente hipnotizado, pensando o tempo todo. Ele não se concentrava se a prachada era gostosa, não, ele estava pensando que Krishna vai vir me matar. Então, por conta dessa concentração negativa, eles alcançam uma liberação. Mas o nosso Narada não está dizendo que você deva seguir esse caminho. Ele disse, rei, você se esqueceu que até de maneira negativa, se alguém se conecta a Krishna constantemente, alguma bênção ele vai receber no final. Então, e agora os munis e os rishis, e esse é o tópico que a gente tem que entender. Enquanto eles pensam por Krishna, eles estão concentrados também, não? Na vida deles, de alguma maneira, eles descobrem que o nome, a fama, o corpo deles, tudo ligado ao corpo, eles vão esquecer. Eles só se concentram no objeto da sua meditação, Krishna. Krishna. Como o exemplo que eu posso dar, todos os rios, onde os rios vão dar? Todos os rios vão dar no oceano. O Ganges, o Yamuna, o Sarasvati, o Kaveri, qualquer rio, Mississippi, o Volga. Similarly, Mani Rishi is example there, but a very intricate matter. You can get confusion. Então você pode se confundir, porém. Their identity, their body identity, only as if all river going to enter into ocean. Então os munis, assim como os rios entram todos dentro do oceano, se esquecem da própria identidade, pensam só no oceano. Assim, os rishis vão pensar só em Krishna. Assim como as gopis só pensam em Krishna. O que falar das gopis? Nanda Baba e Yashoda Ma.
Eles estão sempre pensando em Krishna. When Uddhavji Maharaj was sent to Então, give quando teachings, Uddhava foi mandado it was a ensiná-los, one kind of, testing. foi como um One teste. kind of testing. Actually, Bhagavan Sri Krishna Na verdade, Bhagavan Shri Krishna quis mandar Uddhava para Vrindavana, para que o Uddhava pudesse entender o que nós chamamos de Braja Prema, o amor puro por Krishna, que os Vrajavasis, que vivem em Vraja, Vrindavana, sentem por Krishna. Ele nunca tinha estado em Vrindavana, então ele não tinha ideia de que tipo de amor exclusivo e tremendo os Vrajavasis tinham. Krishna pensou, é melhor eu mandar ele diretamente lá para ele ver. E ele diz, Uddhava, vai ensiná-los. Eles estão chorando, você pode consolá-los. Mas ele quer que os Vrajavasis ensinem Uddhava. Ele quer que Uddhava aprenda a lição dos Vrajavasis e não o contrário. Então ele diz, vá para Vrindavana, por favor. E seja para você alcançar a consolação que eles podem lhe trazer. Mas ele enlouquece observando o humor de Nanda Baba, de Yashodaman, de todos os Vrajavasis. Nem em sonho eu posso alcançar. Uddhava dá uma lição. Enquanto você pensa que Krishna é seu filho, veja a maneira como ocorre esse ensinamento. Uddhava Maharaj ensina Nanda Baba. Nosso Krishna pensa que Nanda Baba seja guru dele. E Uddhava vai ensinar, veja a audácia dele, coitado. Ele não faz por mal, ele estava só obedecendo a ordem de Krishna. Ele não está sendo dúplice. Krishna estava enganando ele para que ele entendesse a verdade. Então veja, ele chega lá para Nanda Maharaj e fala, por que você está sofrendo? Por que você não pensa que Krishna é o Senhor Supremo? Em vez de ficar pensando que ele é seu filho. Por que você pensa que ele é seu filho? E aí você vai sentir dor. E Nanda Maharaj fica muito chateado. Uddhava, eu pensei que você era inteligente. Você vai me ensinar e eu vou descobrir que você é o tolo número 1, porque até agora eu estava sentindo dor porque eu perdi meu filho. E agora você me faz sentir dor porque eu perdi meu filho e o Senhor Supremo, ambos. É isso que você veio me ensinar? A sentir mais dor? E Uddhava vai falar com as gopis também, ele vai ensiná-las, entre aspas. E as gopis respondem, você vem nos ensinar como se lembrar de Krishna? A gente gostaria de aprender a maneira de parar de se lembrar dele, porque a memória dele nos dá dor o tempo todo. Existe alguma lição que a gente possa aprender para a gente parar de pensar nele o tempo todo? Elas choram. Você quer nos ensinar como se lembrar dele como Senhor Supremo? Elas respondem. Agora, se você está confuso, então, ok, os rishis e os munis também, às vezes, se confundem. Os rishis e os munis, eles acabam esquecendo o seu próprio nome, sua identidade, sua posição, por se lembrar de Krishna. Não. Então, o que nós temos que entender? Não é igual. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Os rishis e os munis, eles alcançam os pés de lótus do Brahman. Eles se concentram no Brahman e esquecem sua forma corpórea, mas de uma outra maneira. Govinda Bhagavan, a refulgência corpórea de Krishna. O Brahman é a refulgência corpórea do corpo de Krishna, mas as gopis, elas iriam para o mesmo lugar, elas têm o mesmo sintoma, elas esquecem delas mesmas, mas elas querem o coração, elas vão receber o coração de Krishna, não a refulgência do corpo. Elas já receberam o coração de Krishna, porque Krishna é derrotado diante do amor das gopis. Derrotado no sentido de que ele não consegue amá-las e retribuir a elas o amor exclusivo que elas sentem por ele.
é superior até ao que ele, ao que o próprio Deus sente como amor. Isso que Maharaj quer dizer com Krishna derrotado. Eu não posso retribuir vocês, ele diz. O amor e o serviço, o seva exclusivo que vocês têm por mim, que vocês fazem e fizeram, que vocês me deram e me dão. Eu serei grato para o resto da eternidade. Eu não posso nem tentar retribuir. Eu não posso ser audaz de pensar que eu vou retribuir vocês com um amor similar ao que vocês têm por mim. Krishna diz para as gopis. E ele diz no Gita, você está fazendo bhajana de uma determinada maneira, Krishna retribui. Ele diz, eu posso retribuir aos meus devotos, aqueles que me adoram. Mas Krishna vai dizer, às gopis eu não posso retribuir. Aquele que faz seva de uma maneira, eu retribuo. Eu reciproco. O verbo reciprocar em português acho que não tem. Eu vou agir reciprocamente. Mas no caso das gopis, não é possível. Krishna vai dizer que o amor de vocês seja o pagamento de vocês mesmas, porque eu não tenho como amar vocês mais do que eu já amo, e o amor de vocês é superior ao meu. Então não pensem que todo tipo de bhakti é o mesmo. Existem diferentes tipos de bhakti, diferentes maneiras de trocar amor com Krishna. Não todos são o mesmo. Bali Maharaj sim tem bhakti. E quando ele entrega tudo aos pés de Lótus de Vamanadeva, que põe o pé sobre a sua cabeça, e o Yudhishthira também tem, o Senhor Shiva também tem, Hanuma também tem, todos eles têm bhakti, sem dúvida. Porém, o caminho do serviço deles, o sentimento de serviço deles não é igual um ao outro. Então, ontem nós citamos este mantra. No Brihad Bhagavatamrita, muitas discussões são feitas. O Krishna de Mathura não é uma doação, é um presente. Upad. Ele manda diferentes coisas. Mas Krishna sabe, se eu mandar isso para ele, eles não vão achar utilizo para esses presentes, para essas doações. Eles não querem isso, eles querem a mim. Então os devotos não querem meus presentes, os devotos querem só a mim. Então para que eu vou mandar isso? É como uma afronta quase. Krishna se sente mal. Mas mesmo assim, às vezes ele dá presentes para os devotos. Mas as gopis não querem. Elas estão sem vida quando ele está longe. O corpo dela está lá, mas elas estão sem vidas. E o que elas vão fazer com lindos ornamentos, tecidos maravilhosos? Elas se tornam como mendigas quando ele não está lá. Nem a sua imaginação pode alcançar. Nem a sua imaginação pode alcançar o estado das gopis quando elas ficam sem Krishna. Quando eu fui com meu irmão mais velho Balarama, diz Krishna, quando nós dois fomos levados a Mathura por Akrura Maharaj, pelo pedido de Kamsa, pelas ordens de Kamsa. Então, nesse caso, por conta do sentimento de separação, elas se tornaram sem vida. Elas não queriam mais viver.
can crack. O sentimento de separação delas era tão tremendo que a terra poderia rachar, Was tested como quando Sita Devi foi testada repetidamente sobre a sua castidade. E finalmente ela não pôde suportar. 100% faith. But Ramachandra tinha fé nela, ele sabia, mas para ensinar as pessoas que duvidavam dela, ele testou a castidade dela sucessivas vezes, of Ravan, porque ela ficou na presença de Ravana e isso era considerado inapropriado. many times, Então, muitas vezes, ela demonstrou a própria castidade, a própria pureza. E Ramachandra sabia, mas a população do país falava dela. finally when wanted to take test, Então, heart cracked down, ela faz um último teste. E naquele momento ela não suporta de dor e a terra racha. the last stage of E Bhumi Devi sai de dentro da terra, num trono, e carrega a filha embora. Fala, você vem embora comigo, chega. their feeling of Então as golpes sentem essa separação infinite pure, de maneira infinita, em infinitos mundos. search out. Ninguém poderia procurar nenhum amor similar ao das golpes por Krishna. Sunna itam jagata sarvam govinda virahe name. What speaking? It is the slope of Mahaprabhu. Então tem esse sloka de Mahaprabhu. Back in Navan. Agora tudo está vazio, sem Govinda. Sunna itam jagata sarvam govinda virahe. Nayanam galado sudharaya badanam gadagadarudhaya gira pulakoir nichitam vapu kadatavu nama gohane bhavishati. Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu disse, Itam jagata sarvam govinda virahe. No, Krishna is not there. a falta de Krishna deixa tudo vazio. All Eu encontro tudo vazio, sem nada. am blind. E eu fico cego, porque não consigo enxergar mais nada. How Essa é a condição que os devotos têm quando eles alcançam esse mesmo amor por Krishna. Então, depois de tomar sannyasi e entrar para a ordem renunciada, Mahaprabhu, antes disso ele escreve o Shikshastakam, que explica esse tipo de amor. E agora ele vai expressar e explicar esse Shikshastakam. E é por isso que nós temos que considerar Bhaktivinoda Thakur extremamente inteligente, porque ele vai explicar esses versos no Bhajana Rahasya ou nos Kirtanas. Ele vai relacionar o que Mahaprabhu escreveu e vai explicar isso, abrir esses significados. Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur relaciona tudo neste livro chamado Bhajana Rahasya. Então hoje eu não posso continuar. E por conta de um sentimento de separação avassalador, nem mesmo as belas coisas as golpes enxergam, os devotos enxergam. Uma linda flor de lótus que nasce na água. Eles acham que a flor de lótus é como uma cobra picando elas. As pessoas vão dizer, olha que lindo. Elas vão se lembrar de Krishna olhando para as golpes, aquela flor, a beleza das coisas, das frutas, das árvores, das flores, é agressiva contra elas, porque elas se lembram de Krishna o tempo todo. O Yamuna River, o rio Yamuna é lindo, mas as golpes não suportam a visão de nada, nada as consola. Tudo que seja lindo, elas acham que tudo é ilusão. Uma fração de segundo se torna uma yuga. O tempo se arrasta para as golpes. Krishna ainda não voltou. Uma fração de segundo para elas é igual a uma era. Passam milhares de anos numa fração de segundo. Uma fração de segundo é como uma yuga. Então, com o nosso cérebro material é impossível entender. Então, eu vou explicar amanhã ou hoje à tarde. Com qual verso eu comecei? Sim.
आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तत् गुणाक्षणे प्रीतिस्तत् वसति स्थले इत्वादय अनुभावः सूर्याते अंकुरे जने जूयं निलोके बत भूरिभागा येषां ध्याना मुनयो भिजन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गुरो परब्रह्म मनुष्यलिंगम वाञ्छकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।